Oi, 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 galerinha, bom dia pra vocês. Mais um videozinho aqui da Gabi Trans. Hoje eu vou falar pra vocês as cirurgias que eu já fiz e as cirurgias se eu tenho vontade de fazer ou não mais cirurgia. Então, se você gosta de conteúdo de mulheres trans, mundos LGBTQIA+, você está convidado para ficar aqui no meu canal e me seguir, curtir, compartilhar e fazer todos aqueles babados para mim poder ficar aqui engajada com vocês aqui no YouTube. Bom, gente, então vamos lá, porque eu não gosto de enrolar nos vídeos, eu gosto de ser bem direta. E esses vídeos meus também não tem corte. E vamos lá. Primeiramente, eu vou começar falando pra vocês das cirurgias que eu tenho, tá? Então, quais são as cirurgias que eu tenho? Eu tenho, gente, cirurgias no meus seios, que são silicone no meus seios, e também tenho cirurgias no meu glúteos. Isso mesmo, no meu glúteos. E quais cirurgias ainda eu tenho vontade de fazer? E se eu tenho vontade de fazer, né? Tem que perguntar se eu tenho vontade de fazer alguma cirurgia. Eu vou até sentar aqui pra me conseguir falar com vocês melhor, tá? Vou sentar aqui na claridão, porque aqui é melhor o vídeo. Deixa eu pôr aqui, isso. Aqui fica bem melhor o videozinho, gente. Gente, então, vamos lá. As cirurgias que eu tenho são cirurgias, gente, bem invasivas, são bem profundas, porque o silicone é o silicone industrial que eu tenho no corpo, né, no glúteos, e infelizmente foi o que eu consegui colocar na época que eu tinha os meus 22 anos, 21 anos, então foi o que eu consegui colocar, não tinha muita informação. Hoje, nos dias de hoje eu não colocaria, mas também já coloquei, já está aqui, não me deu nenhum problema, então... Mas também não tenho vontade de pôr mais. E nos dias de hoje, se eu tivesse as informações que eu tenho hoje sobre esse silicone, eu não teria colocado. Já nos seios, eu tenho o silicone, a prótese mesmo de silicone. Então já não é tão assim arriscado. Mas também não deixa de ser uma cirurgia arriscada. Gente, o que vocês têm que entender é que assim, quando se trata de cirurgia, não importa o grau da cirurgia. Às vezes você vai fazer uma lipo, você vai pôr uma prótese, você vai fazer qualquer coisa que você tem que tomar uma anestesia geral, você já tá correndo risco. A gente já tá correndo risco por aí. Então, a cirurgia em si, todas elas são de risco, todas, né? Nenhuma fica assim, ai, não é de risco, todas são. Mas é claro que você tem que procurar um bom médico, uma pessoa que entenda do assunto, uma pessoa que venha trazer para você muita segurança, um lugar onde tenha UTI, onde tenha, né, se acontecer alguma coisa, a pessoa possa ficar ali internada, né, porque tem lugares que tem clínicas que não tem, e aí se a pessoa sofre uma parada cardíaca, alguma coisa, não tem como socorrer aquela pessoa, porque a pessoa não, né. Então, procurar um médico, cirurgias que vão, lugares que vão fazer essa cirurgia, ficar em segurança você, né? Em segurança. Então, no meu rosto eu não tenho nada, eu não fiz nada no meu rosto, é tudo natural, eu não tenho vontade de fazer nada no meu rosto, tipo, se eu tenho vontade de mexer no meu nariz, não tenho vontade de mexer no meu nariz. A única coisa que eu tenho vontade de fazer é dar uma puxadinha, pôr um fio roxo, fazer alguma coisinha assim pra dar uma leve puxadinha, porque conforme a gente vai ficando mais velha, né, o rosto ele vai ficando um pouco sem, né, vai mudando um pouco, então... eu sinto que depois eu tenho que dar uma leve puxadinha assim, mas com fio, ou se eu não quero fazer nada de cirurgia avançada, assim, muito, sabe? Aquela coisa assim de harmonização facial, ou de fazer, como que fala? Feminização, feminização. A feminização facial, até eu tenho vontade de fazer, sim. Mas eu não tenho vontade de fazer aquela muito invasiva, aquela muito profunda, sabe? Mas a harmonização facial, ela deixa com muito... Eu acho que o preenchimento dela deixa um pouco a pessoa muito artificial e eu não quero ficar assim. Agora, a harmonização, aquela correção que eles fazem, né? De harmonização facial,
é quando eles corrigem e deixam, né, com cirurgia, não é aquele preenchimento. Porque a harmonização facial de preenchimento é uma coisa, a harmonização facial de cirurgia é outra coisa. A cirurgia, eles abrem tudo aqui, né? Tiram praticamente seu rosto para fora e vem fazendo toda a correção nos ossos, lixando, arrumando o nariz, fazendo toda essa correção, né? Essa daí é uma harmonização facial, mas de cirurgia. Já a outra harmonização facial, ela é mais preenchimento. Então ela vem preenchendo com ácido hialurônico e vem fazendo as correção e botox. Isso é a harmonização facial de preenchimento, né, com ácido hialurônico, que também não fica feio, mas eu particularmente eu gosto da harmonização facial feita em cirurgias, que é aquela que eles fazem a correção mesmo com cirurgia, tá? Então, sim, até eu tenho vontade de fazer, mas eu vou esperar um pouco mais pra frente, quando eu tiver uma condição também, porque não é barata essa cirurgia. Não adianta fazer essa cirurgia e depois eu não ter o que comer, não ter onde morar, porque eu pago aluguel, então não adianta ficar aqui fazendo um monte de coisa, né? A minha beleza, eu gosto da minha beleza natural, não preciso ficar correndo atrás disso por enquanto, entendeu? E ainda não tá assim uma coisa que eu tenho que ficar desesperada. É uma coisa que que eu gosto de ser totalmente natural. Então, assim, eu acabei de sair do banho agora, gente, por isso que eu nem passei maquiagem, nada. Tô até com a boca branca. Mas já vim gravar pra vocês. E, então é isso, gente. Eu não tenho vontade de fazer muita coisa, assim. A única coisa que eu tenho vontade de fazer é essa correção, assim, dar uma puxadinha, né, com um fio roxo. Ou também até de uma harmonização, né, de cirurgia. Só que feita não de harmonização facial de preenchimento, tá? De cirurgia mesmo. Mas eu vou ficar assim por enquanto, até o tempo que um dia eu tiver condição. Por enquanto eu me amo, assim, eu gosto, assim. Eu vou me amar sempre também, não é só por enquanto. Mas é claro que quando a gente vai ficando mais velha, todo mundo quer fazer uma correção, né? Todo mundo quer pôr um botox e tal. Eu vou começar pondo botox, porque eu nunca fiz cirurgia nenhuma no meu rosto. Então eu nem sei como é, eu tenho um pouco de medo, de receio. Até o botox também, pra quem não sabe, o botox também pode chegar a querer dar alguns problemas. Tem pessoas que fazem. E se não fizer no lugar certo também, pode correr o risco de a pessoa ficar paralisada, um lado do rosto, do outro ficar paralisado. Então, assim, tudo que a cirurgia tem que ver bem. Eu tenho um pouco de receio com isso, de ver, de já ter visto algumas meninas que não ficou muito legal a cirurgia no rosto, então eu fico meio com receio. Eu falo, e se acontecer de eu fizer a cirurgia, eu fizer meu nariz, meu nariz não é feito também, não, mas eu acho que não tem necessidade, porque ele é fininho, já pontudinho e natural. Meus lábios também não. Eu tenho uma pele bonita. Então, assim, a única coisa que eu sinto necessidade agora, que eu já passei dos 30, é de estar fazendo o Botox. O Botox, eu vou começar com o Botox, aí futuramente, eu tendo condição, né? A gente vai lá e a gente procura um dia aí, quando Deus der essa condição, pra gente começar a fazer alguns puxadinhos, assim, algumas coisinhas de leve. Mas por enquanto, tá maravilhoso, tá tudo em paz, tá tudo bem. E é isso, gente. Essas são as cirurgias que eu tinha, que eu falei pra vocês. E as que eu tenho vontade de fazer, que são essas que eu falei pra você, que é o Botox e também fazer uma leve correçãozinha com fio roxo, alguma puxadinha assim, que eu não entendo direito, nem pesquisei ainda, mas eu vou pesquisar mais pra frente, porque é o meu plano querer fazer, e então eu vou pesquisar. Eu sei que a maioria das meninas trans, elas gostam de fazer cirurgia, fazer o nariz, fazer aquela harmonização facial de cirurgia, né, que igual eu falei pra vocês, que é em clínica, que é arrancado, assim, né? Que é feito tudo um corte, assim, tirar da pele pra fora. Então, essas daí, a maioria das meninas fazem quem tem condição, né? Porque, se eu não me engano, o mínimo dessas cirurgias, gente, o mínimo de lugares, assim, se eu não me engano, é 30, 40 mil reais. Uma cirurgia dessa de correção facial, pra eles fazerem harmonização, tá? Então,
Não é uma cirurgia barata, tá, gente? Não é uma cirurgia barata. E eu conheço meninas que fez cirurgias no rosto, que é cara, essa harmonização facial, que fez cirurgia da pepeca, tá? Que fez uma pepeca, né? Tirou o piu-piu e fez uma pepeca, que é caríssima também. Não é barata, é uma cirurgia cara. Eu conheço meninas que fez assim várias e várias cirurgias, que eu acho que deve ter gastado aí, vamos colocar aí em média de quase 300 mil, viu? Porque só a cirurgia de mudança de sexo, gente, vai pra 100, cento e poucos mil, tá? Uma cirurgia dessa. Nós estamos falando aqui do Brasil, tá? Então, uma cirurgia dessa. Aí você coloca uma harmonização facial legal, boa, que você vai pagar uns 60, tá? Uns 60 mil. Pra ficar assim, né? Com um rosto numa clínica boa aí, né? Aí depois a pessoa vem e faz uma lipo também, que ela vai gastar uns 30. Depende da onde ela vai fazer, né? A cirurgia. Entendeu? Então gasta dinheiro, gente. Aí depois tem repouso, depois tem remédio, depois. Nossa! Ó, vai dinheiro. Então aí eu acho que tem meninas aí que gastam aí beirando seus 250 mil, 300 mil em cirurgias, tá? Contando tudo assim, repouso, contando. Não é brincadeira, a cirurgia é cara. E também não vale a pena a gente pegar e fazer o quê? Sair por aí, qualquer açougueiro, e fazer nossas cirurgias. Porque que adianta você pagar barato, gente? Eu já vi lugares de cobrarem cirurgias assim, baratas, de silicone, prótese de silicone bem barata, assim, que depois rejeitar a trans tem que chegar lá e tirar, porque a cirurgia já era prótese usada, vencida, sei lá, a mão de obra não era legal, e aí fica um horrível. E depois você tá correndo um risco de vida, né? Porque o negócio pode infeccionar e se agravar depois por uma infecção generalizada. Então você já pensou, o negócio te rejeita no teu corpo? E aí você tem que ficar lá gastando, gasta com isso, gasta com aquilo. E vai, sabe, aquele constrangimento com médico, com remédio, tem que gastar com muita coisa, gente. Então não adianta chegar e fazer assim, ai, vamos fazer em qualquer lugar, porque eu preciso falar, mostrar status que eu tenho cirurgia. Tem gente que fica aí mostrando, que não mostrar status, né? Meninas ficam, ai, eu fiz isso, eu tenho plástico, eu tenho isso. Gente, não é o problema não é você. O close não é você ter as plásticas, né? O close é você manter a sua vida com dignidade, você ter onde morar, onde dormir, o que comer. Isso é uma riqueza. Plástica, cirurgia, praticamente é uma sorte que você vai ter, né? Porque se você fizer e der ruim, corre o risco de dar ruim, não corre. Então não é assim uma coisa, é uma sorte. Você vai lá, você faz, nossa, ficou ótimo, ficou bom. Mas e quantas pessoas que fez e não ficaram bom no mesmo lugar, né? Tem pessoas que vai e faz. Então é uma sorte que você tem, né? De, olha, eu vou pagar, vou investir. Só que quando você investe num lugar que você tem uma garantia maior, tem uma qualidade maior, você vê que tem uma divulgação toda na internet, tem as pessoas falando. Então, quando você tem uma segurança maior, uma clínica mais especializada em cirurgias e nessa área, é claro que você fica mais segura e você vai ali quase 100% que tudo vai ficar perfeito, né? Que assim, é muito difícil, 1% para dar errado, né? De 1000, 1% para dar errado. Numa clínica boa mesmo, de qualidade. Porque se a gente pega qualquer uma, filho, você vai na dúvida, será que vai ficar bom? E vai com aquele medo ainda de deitar na maca e não voltar mais, né? Porque tem lugar que é açougue puro. Joga você na maca, dá uma injeção, como que fala? Anestesia geral, a pessoa dorme, quando acorda tá numa área jogada lá no fundo, esperando a pessoa acordar, já entra no táxi e vai embora, né? Já vi muitos casos assim, que a menina acordou, já tava numa área, e tipo, ai, pronto, acabou. Já levantou assim, tonta e já foi embora. Tipo, nossa, não teve nenhum apoio, entendeu? Não teve nenhum descanso, um repouso. Então, isso daí não é uma clínica, gente. Isso daí é um açougue. Então é isso, gente. Quem for fazer cirurgia, procure fazer melhor, em lugares melhores. Nem que você fique sem, guarde o dinheiro para que não dê nada errado, gente. Porque se der errado as coisas, você vai gastar muito mais depois para corrigir, não vai ficar satisfeito, a autoestima vai baixar. E a gente não quer que dê errado, né? Pra não dar errado, então a gente tem que procurar lugares bons. Por isso que eu falo, eu tenho um pouco de receio com cirurgias, tenho medo, por mais que seja até em lugares que sejam bons. Mas sabe aquele medo de o resultado? E se eu não gostar? Entendeu?
É igual a tatuagem também, as pessoas fazem na autodepilgação, aí vou fazer isso aqui, daqui a pouco se arrepende, gente. Aí vai lá e paga pra tirar. Só que cirurgia do rosto é assim, o do corpo é assim, fez cirurgia, do rosto, um exemplo, harmonização facial de cirurgia, não gostou? Aí você vai pagar de novo pra corrigir, mas aí vai arrancando, vai preenchendo, vai fazendo, vai tapa esse buraco, põe mais. Daqui a pouco você vira um monstro, né? Você sai sua personalidade que você era e você vira um monstro e você fica irreconhecível. Igual muitas atrizes que fazem exageradamente e chega nos dias de agora, tá envelhecendo, mais de 40 anos, fez lá com 20, com 30 anos, agora tá chegando 50, em vez de estar com a beleza natural, tá lá com aquela beleza toda forçada, toda, né, toda preenchida e tá lá aí correndo pra tirar, né, que é o que muitas fazem, vai pra tirar. Algumas ainda voltam quase a beleza natural que era antigamente. Muitas não voltam, muitas ficam com cicatrizes, né, e vai piorando. A tendência é só piorar, porque melhorar, é raro as que melhoram e dá certo, viu? Igual a Gretchen. A Gretchen é umas que deu certo, eu acho, gente. Muita gente fala mal dela, aquela isso, aquilo. Mas eu vi ali que cada cirurgia dela, essas últimas agora, deixou ela super jovem, super feminina, né? Porque ela tinha um rosto mais robusto, assim. E ela começou a ficar mais feminina. Então, assim, pra idade que ela tem, ela deu sorte nessas últimas cirurgias. Acho que foi as duas últimas cirurgias dela, que ela ficou bem feminina, ficou bonita, ficou mais jovem e que deu muito certo pra ela. Então, antes ela tinha feito umas cirurgias que tinha deixado ela assim, um ogro também. Mas agora essas últimas duas deixou ela feminina, bonita. E é isso, gente. Cirurgia é sorte. Quem tem a coragem de chegar e fazer, pague num lugar legal para que você vá com 100% de certeza que você vai ter uma qualidade de vida depois aí pra frente com essas cirurgias bem feitas. Gente, eu vou ficando por aqui. Irei